Chegamos! Esse é o Pode Crer, o seu pode para falar sobre fé, para falar sobre testemunhos, para falar sobre força. E hoje nós vamos falar também sobre saúde, mas antes eu queria pedir para você já deixar o seu like. Se você ainda não assina o nosso canal, já aperta lá no sininho, seja nosso seguidor. Coloque lá as suas ponderações, pode participar através dos compartilhamentos também, compartilhe com a sua família, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você mais ama e que você quer ver bem, porque hoje o tema é bem especial. Nós vamos falar sobre saúde. Eu sou a Melry Souza. Eu sou a Ágila Lima. E hoje nós trouxemos um convidado super especial. O que será que a Bíblia fala sobre saúde? O que será? Que aspectos, né, Deus ele promove para a nossa saúde? Nós vamos hoje debater um pouco sobre esse tema que é tão importante e tão especial com o nosso convidado, Ayrton. Por favor, Olá, Ayrton, se boa apresente. Boa tarde a todos. Sou Ayrton Perdigão, sou enfermeiro, sou especialista em saúde coletiva, já sou formado há 13 anos na enfermagem, atuo numa OBS da Cidade Nova, Alves Gadelha, e no Hospital Francisca Mendes, pelo Estado, né? Estamos aqui para falar sobre saúde e religião, como esse tema está relacionado na Bíblia, né? Como ele pode ser passado para a gente, para que nós possamos também levar isso em consideração para a nossa saúde e dessa forma colocar em prática para que nós possamos assim viver melhor. Então, se você está precisando melhorar de saúde, né, melhorar, ter uma melhora aí de vida, fica ligado, presta atenção, vai anotando aí todas as dicas que a palavra de Deus ela vai trazer para a gente. Eu queria perguntar, primeiro, você que trabalha na área pública, né, da saúde, como é que está a saúde do nosso povo aqui, do estado do Amazonas? O amazonense, ele é um povo que se cuida, ele é um povo que vai atrás dessa assistência, né, inicialmente básica. Como é que é? Qual é o quadro assim, da saúde do nosso povo no Amazonas? Bom, primeiramente, a gente tem uma noção de que sem saúde nós somos nada, né? Uhum. Nós estamos vindo de uma pandemia, né? Sim. Uma pandemia que parou praticamente todo o planeta, inclusive nossa cidade, que foi uma das capitais que mais foi afetada com o Covid, com grande número de óbitos. E, ao levar isso em consideração, nós percebemos que existem fatores do estilo de vida que contribuíram para que o Covid fosse tão acentuado em nossa cidade. Mas, em um aspecto geral da nossa terra, né, de Manaus e do estado, eu trabalho aqui mais ou menos há 12 anos também, 12 anos na atenção primária, a gente percebe como é que está o estilo de vida das pessoas, né? Elas procuram as unidades de saúde, mas, assim como todo o planeta, eu creio que a forma como as pessoas enxergam a saúde é a mesma. Elas visam a forma curativa, né? Elas procuram o atendimento médico para que seja prescrito alguma medicação, algo do tipo, para que ela possa receber, então, ali a sua saúde, entre aspas. E acaba que não resolve o problema de base. Por exemplo, nós temos alto índice de diabéticos e hipertensos. Uhum. Eu trabalho diretamente com o programa do pé diabético, né? Nós vemos ali o estilo de vida das pessoas que contribuíram para que ela tivesse o diabetes e a complicação desse, que seria uma ferida que não cicatriza facilmente. Também trabalho com pacientes que têm problemas cardíacos, que vão fazer cateterismo cardíaco, cirurgias cardíacas. E todos estão relacionados com o quê? Com o estilo de vida. Exatamente. E como esse número não para, ele só aumenta, isso mostra, né, descreve que o nosso estilo de vida, que o hábito do manauara, né, tem sido prejudicial à sua própria saúde. Então, a saúde já se torna caótica, principalmente por conta do estilo de vida que nós encontramos, né? A gente vai ter uma palhinha para falar sobre determinados pontos, mas só para a gente adiantar, Sim. né, temos a questão da alimentação, por exemplo. Esse é um dos pontos, mas a alimentação, né? Nós temos aí o famoso Guaranabaré, né? Quem que já consumiu sabe o quanto é gostoso o Guaranabaré, né? Guaranabaré, refrigerantes. Então, Tô livre agora. é muito comum na nossa região o consumo de refrigerantes, né? Uhum. Desses alimentos.
industrializados, como o Brasil todo, o Manaus também não E fica aí, distante. então, às vezes as pessoas pensam que o baré ou o guaraná, ele é mais saudável do que a Coca-Cola, do que... Mas tudo é açúcar, né? Tudo faz mal, né? Sim. Então, fazendo essa visão geral, né, da cidade de Manaus e do estado, nós vemos quanto está problemático a questão da saúde, né? Muito difícil mesmo. E, assim, nós podemos perceber também no número de internações, né, da procura, das superlotações que nós tivemos também no Covid. Eu não estou falando de estrutura, eu estou falando realmente do hábito de saúde dos nossos concidadãos. Eu ouvi uma reportagem no começo, no período da pandemia, né, falando um pouco sobre o estilo de vida do amazonense, que realmente contribuiu para essa questão. E eu não lembro agora onde foi que eu ouvi, mas foi uma reportagem televisiva. E falava assim, que aqui no Amazonas, realmente as pessoas têm o hábito de comer todos os dias arroz, macarrão, feijão e farinha. Ah, farinha. Então tem que comer tudo isso junto, né? Um monte de coisa. E todos os dias. E todos os dias. Todos E os de dias. manhã e de noite, né? E o arroz e o macarrão, né? E a farinha já é um negócio assim... que se você Só vai, o arroz e o macarrão já é, né? já é muita informação Já é muita ali coisa, pro nosso corpo, né? E tudo isso junto não fica uma alimentação rica, né? Não fica Sim. uma alimentação legal. Fica um aumento de carboidrato. Muito né? carboidrato, né? Pra direita. Um pouquinho mais pra direita. Eu? É isso. É. Pra tua direita, no caso. É. Certo. Pra Vamos aqui? falar mais, eu acho que é mais na direção. Só mais pertinho aí do microfone. O Lucas deu ok já. Já? Tá ok. E essa questão da forma como o manauara prepara ali o seu prato, né? Tem bastante Tem aí a o ver, princípio, né, do que ele Uhum. acabou, eu acredito, de relatar, que é aquela questão, não se organiza, né, numa questão de alimentação equilibrada, balanceada, que seja com os nutrientes, né, necessários para que o corpo viva, né, para que a pessoa viva com saúde, o corpo tenha saúde. E aí entra, eu acredito, que é algo que eu pensei há um tempo atrás, e você veio e me confirmou isso, que é a questão como que eu posso falar? Trabalha-se para tratar uma doença, e não para se viver com saúde. Sim. Né? É um hábito de, fiquei doente, vou lá tomar um remédio, que é muito mais... Tipo, não tem a se prevenção, né? Se considera mais prático isso, a né? parte curativa do que a parte preventiva, né? Justamente, Até a curativa é essa, né? Que é, no Sim. caso, Já eu tô tenho sentindo sintoma, sintoma. então eu vou Isso. lá para medicar. Ou até automedico também, Isso, né? também Que tem muito pior, isso, Também né? tem muito isso. E com relação é muito fácil aqui na nossa região a questão também das garrafadas, né? Para tudo tem uma garrafada. Para tudo. É verdade. São as famosas, viu? Eu acho que depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, a questão da tratamento alternativo, né? Se é que eu posso chamar assim. Essa questão do chá, Exato. né? Essa questão das garrafadas, que é muito comum aqui no Amazonas, né? Até no trato do Covid também a gente via várias receitas, né? Exato. De Porque isso é um medicamento. folha de chega até- jambu ficou Sim. super cara, Essa na medicação Mastruz, vem jambu. antes até do que a Mastruz. consulta médica, para Aham, falar bem a sim, verdade. Sim. Isso Querendo mesmo. ou não, essa consulta aí vem antes da consulta essa médica. questão Primeiro de toma um usar remedinho, as né? garrafadas, os chás, né, o uso de mastruz, o uso de jambu, Aham. acaba sendo mais natural, né? Mais natural. Então, acaba que vai buscando a parte natural. Se a gente pensar assim em fazer isso antes da doença, né, seria ideal para que você prevenisse as doenças, né? Aí geralmente utiliza isso depois, mas se você já Exato. consumir esses alimentos, né, principalmente os naturais e os próprios da nossa terra, eles vão ajudar também a prevenir doenças. Só que tem um ponto importante, qual? É que quando nós vemos aquela questão da parte curativa,
né? As pessoas pensam assim, mas a parte preventiva é muito custosa, né? Ela é muito custosa, mas ela nem experimentou verificar como é que é essa parte preventiva. Se você eliminar alguns alimentos da sua dieta, já vai ser até mais benéfico financeiramente, por exemplo. Eu não faço ideia quanto custa uma garrafa de Coca-Cola, não tenho nem ideia. Faz 7 anos que eu Acho que deve não ser sei nem o uns sabor, R$8, né? R$10 por Então aí, vamos lá. eu Se você acho. já eliminar isso aí, já teve uma economia de R$8. Né? Exatamente. Aí eu lembro na época que eu consumia o famoso Guaranabaré, quase todo dia a gente tinha o Guaranabaré em casa, né? Então, ali imagina, fazendo um cálculo matemático, 5 dias da semana tendo aquele Guaraná, você retirando já diminuiu ali um Um bom consumo, valor. né? E quando você leva em consideração também outros alimentos, açúcar, né? É uma coisa O assim que óleo. o óleo, óleo. né? Enfim, tem uma infinidade, né, de coisas que nós podemos verificar na nossa dieta, que nós podemos retirar, que ajudariam financeiramente e contribuiriam para a nossa saúde, né? Mas assim como isso depende muito da força de vontade, da determinação, do desejo, né? Orientação também, Orientação, né? né? Às vezes as pessoas, elas comem aquilo porque elas foram criadas comendo hábito. aquilo, né? Por exemplo, agora que há um ano atrás, mais ou menos, que eu tive interesse de buscar uma profissional da nutrição, né, que me acompanha constantemente agora. E, por exemplo, eu achava que banana era super. Eu comia um montão de banana, né? E até as frutas, a gente tem que ter regras, né, Sim, para tem que comer ter as equilíbrio. frutas, tem que ter o equilíbrio. E a banana, ela é super doce, né? Tem bastante frutose. Sim. E a gente não pode consumir muito. O abacaxi, a melancia, Melancia. né? Então, até as coisas naturais, e é por isso que eu falo da orientação, né? Às vezes a pessoa ela não tem orientação. Aí ela acha que tá saudável ali, comendo um Exato. monte de banana, comendo um fruta, monte de fruta, fruta, né? É fruta, Fazendo o Verdade. suco da fruta Sim, também, que né? é outra coisa que não é benéfica, Que né? não é fazer. benéfica, que eu não sabia disso. Que Porque, eu por exemplo, quando você vai tomar uma laranja, né? Se você for, você vai descascar a laranja, né? Você vai descascar. Quando você vai ver, depois você não consegue comer 3 ou 4 laranjas, porque teve tempo que você descascou para você come chupar, para só você ir para uma, outra, né? né? Uma ou duas no máximo, né? Agora, o suco não. Você vai lá, o sujeito prepara, né? Aquela quantidade ali de 10 laranjas para você consumir em pouco tempo. E às vezes você repete. Então, acaba que você força o seu organismo a produzir mais insulina para derrubar aquela glicose que você está consumindo. Tá vendo? Essas consequências, elas não são a curto prazo, são a longo prazo, né? Como meu pai sempre dizia, né? A conta não chegou, mas uma hora a conta Uma vai hora chegar. vai. Exato. E Então, a conta são é esses hábitos alta, né? a longo prazo, né? Tudo acaba sendo aqui a longo prazo. Tudo que você não investiu agora para uma qualidade de vida no futuro vai te render uns boletinhos altos aí. Não só verdade. começa em consulta, né? Ou que não seja em consulta, mas em medicação, né? Toda uma questão que às vezes você não consegue fugir de uma internação, Sim, né? Porque quando muitas das vezes surge algo, né, no teu corpo, é só um sinalzinho. justamente. Aí é ladeira abaixo, parece que quando começa é um sinalzinho, já vem tudo de ruim, de uma vez só. Eu sempre falo pro meu filho, né, que ele tem 18 anos. Eu falo, filho, vai caminhar, vai correr, vai pra academia, vai pegar sol. Hoje o pai dele me ligou cedo, falou, manda ele pegar um sol. E eu falo sempre para ele, hoje você é jovem, parece que isso não vai fazer a menor diferença na tua vida, mas daqui a pouco, né? Quando a gente já chega, eu não sei vocês, mas quando eu cheguei no 30 anos, já senti um baque ali. E nos 40, eu um baque assim, sabe? Já me jogaram no chão, já me enrolaram ladeira abaixo. A gente vai sentindo, né? E se a gente se prepara para essas etapas da nossa vida, que é essa questão preventiva, né? É muito melhor e a gente gasta muito menos, né? Até tem esse ponto Até mesmo- importante. A saúde, olha só, nós passamos a maior parte do nosso tempo trabalhando, né? Sim, E o que impede a gente de trabalhar? doença. Doença, né? Então, você já imagina que a saúde é uma coisa muito importante, se não a mais fundamental, né? Porque você fala assim, ó, posso fazer qualquer coisa na vida, mas se eu estiver doente, vai me limitar em muitas situações, Exatamente. né? Para trabalhar, para viajar, para passear, para namorar, para enfim, uma infinidade de coisas que nós fazemos. Para Se levantar você da cama.
Hã? Para levantar da cama. Ou seja, se você estiver doente, isso vai te impossibilitar. Exato. Então, por que não ver a saúde como algo importante, né? Ele só vai se tornar, Prioritária, né? justamente, ela só vai se tornar algo importante quando eu realmente enxergar que aquilo ali realmente é necessário para minha vida. E muitas das vezes É quando eu estou espera doente. não ter a saúde para Sim, perceber. é quando eu estou doente que eu vou me ligar que eu preciso cuidar da saúde. Ayrton, e o que a Bíblia fala sobre o nosso bem-estar? Que versículos você trouxe? Eu escolhi alguns versículos aqui também, mas eu queria que você lesse aí quais são os versículos que você trouxe para a Pe- gente Eu conversar. escolhi um Pegando que é... esse gancho da questão de que nós deveríamos priorizar a saúde e que a saúde, né, ela é fundamental para a nossa existência, sem ela nós somos altamente limitados. Pegando esse gancho, eu faço um seguinte questionamento. Se nós, que somos seres humanos, podemos enxergar que a saúde é importante, será que Deus, né, que é o Criador, ele fez o ser humano para que ele tenha saúde? Né? Existem várias questões a serem levantadas, né? Mas essa é uma importante. Será que Deus quer minha saúde? Né? Por isso eu escolhi aqui o primeiro versículo, está lá na carta do apóstolo João, né? No capítulo, no versículo... Na verdade, só tem um capítulo, né? É o versículo 2, terceira carta de João, diz o seguinte: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo te corra bem, assim como vai bem e próspera a sua alma. Então, aqui há um desejo, né, do apóstolo escrevendo uma carta e dizendo: eu quero que você não seja só bem espiritualmente. Você está bem espiritualmente, mas também eu desejo, eu rogo para que você tenha Fisicamente, né? saúde, né? Sem saúde, você não vai conseguir evangelizar, né? Essa carta foi dirigida, né, a um povo, então ele dizia assim, ó, vocês estão bem espiritualmente, mas eu rogo também que vocês estejam bem fisicamente. Eu rogo que vocês tenham saúde. Que é um tripé aqui importante, né? Que é a saúde física, a saúde espiritual e a nossa saúde mental também, Sim. né? A saúde mental é outro viés aí. Hoje a gente está falando especificamente sobre a saúde física, mas essa união da corpo, mente e espírito, né? Deus tem sempre essa preocupação de fazer essa orientação, de fazer essa junção. Por exemplo, aqui em Eclesiastes 11 diz assim, ó: afaste do teu coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Ele coloca aqui, ele faz esse link, né, do coração, da ansiedade, ou seja, a parte mental mesmo, né, do bem-estar. Exato. Como que isso interfere também na nossa saúde física, né? Estar bem mentalmente, estar bem ali psicologicamente, né? E tem outro versículo aqui também, que foi um que eu comentei com você no começo, de Moisés, que fala em Deuteronômio 34, versículo 7, que é bem legal aqui. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, todavia nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Ele tinha, né, viveu ali Algo raro, né? com bastante saúde, Sim. né? Viveu com bastante saúde, tinha bastante vigor ainda, tinha forças, né, ali. E eu acho que esse é o objetivo de Deus para nós, que a gente viva uma vida longeva, né? E E viva bem. bem. Bem, Viva bem. Viva bem. Eu queria aqui citar o 3 João 2, que diz assim, ó: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Né? Então, ele está falando aqui, ó, para que tenha boa saúde. Não é só, que nem ela falou agora do mental, não é só o mental, mas o corpo, né? Fisicamente, O né? físico É igual esteja bem. somos seres altamente conectados, né? Então, por exemplo, se eu faço uma atividade física, exercício físico, além de contribuir para a minha saúde física, ela também contribui para a minha saúde mental. Oxigena meu cérebro para que eu possa, então, exercer melhor minhas atividades e minhas faculdades mentais, né? Então, exercício físico é fundamental. Qualquer atleta que vai fazer, por exemplo, musculação, ele entende que não é só alimentação que é fundamental, nem exercício físico. Porque o músculo, ele cresce, ele se recupera no no repouso. repouso. Então, são esses 3 pontos ligados ali.
E aí, se você também tem uma boa alimentação, faz exercício físico, tem uma boa noite de sono e repouso, mas não ingere água adequadamente, então todo esse sacrifício que você fez no treino não tem solução, porque ele desidrata o organismo, então ele vai ter que dar um jeitinho de dar uma recuperada de alguma forma, né? E acaba que aquele desejo de hipertrofia muscular não acontece por conta de ingesta de água baixa. E aí nós vemos outros pontos também, né? É um sujeito que faz musculação durante a semana, mas não tem um momento de lazer, não tem um contato com a natureza, não tem contato com ar puro, somente com ar poluído, né? Então, tanto a saúde física dele pode ficar prejudicada, quanto a saúde mental. E levando que nós somos um ser, um composto como um todo, Sim. né? Somos um ser, mente, né? Corpo, espírito, tudo interligado. Se a mente ela está prejudicada e o corpo também, como é que estará a vida espiritual? Será que ela também pode se comprometer-se com isso, né? Algumas pessoas podem dizer assim, talvez não. Mas se você estiver bem fisicamente, bem mentalmente, como vai estar então a sua mente, a sua vida espiritual, perdão? Vai estar muito melhor, muito mais produtiva, né? Muito mais eficaz para poder fazer o seu trabalho missionário, por exemplo. Você falando sobre essa questão do atleta, né? Para ele estar bem fisicamente, estar bem emocionalmente, eu me lembrei do episódio das Olimpíadas, daquela atleta americana, da Simone, né? Que ela desistiu ali no meio da competição, era uma das favoritas, né? E ela desistiu por conta da saúde mental dela mesmo, Sim. né? Então, ou seja, e a gente está falando de um atleta, de uma preparação de alta performance, né? Mas só que nesse trajeto aí dessa preparação dela, faltou alguma coisa importante. Exato. Que ela julgou que não vale a pena, né? E eu enxergo essa atitude dela de uma grandeza e de um preparo que, tanto para competir quanto também para desistir, ela precisou ser forte, ter a precisão da escolha, né? Que nós sabemos que para fazer escolhas diárias nós temos que estar bem. E como é que nós vamos estar bem? Nos alimentando adequadamente, dormindo adequadamente, praticando exercício adequadamente, né? Que seja uma caminhada, né? Eu aderi muito, principalmente depois que eu voltei para Manaus, essa questão do caminhar, principalmente com a Nina, a minha cachorrinha. Eu passei a andar. Hoje em dia que eu estou um pouquinho, né, sem, por causa da neném. Mas até mesmo antes de ter a Maria Cecília, antes de ela nascer, eu caminhava com ela todos os dias, pela manhã e pela tarde, 30 minutos, manhã e tarde. E isso me fazia muito bem. Faz uma diferença, né? Bastante diferença. E você falou sobre essa questão da água, essa questão do descanso. E aí eu quero que você comente um pouco sobre os remédios de Deus, né? A gente sempre ouve muito falar sobre os remédios de Deus. O que são os remédios de Deus? Bom, os remédios de Deus são remédios naturais, né? Porque Deus ele se revela na natureza. Né? Acreditamos que ele se revelou através da Bíblia, através de seu Filho, Jesus Cristo, e também acreditamos que ele se revela através da natureza. Né? E são 8 pontos importantes que encontramos na natureza. O primeiro deles, luz solar. A luz solar ela é rica em vitamina D, que ela é essencial para a formação do osso da criança. Eu acredito que todas as mães já devem ter ouvido a recomendação de quando botar um pouquinho no sol. A criança para pegar sol, né? Mas o certo é que nós, o pai, a mãe, toda a família, mundo vá pegar E quantos esse minutos sol. são Recomendação adequados? É de 15 a 20 minutos, né? de luz solar. Existem estudos mais atuais que dizem que o sol mais eficaz seria de 10 da manhã até as 16 horas. Né? O mais eficaz. Seria o mais eficaz. Que é o mais forte. Sim. Contrapõe aquela informação que nós temos de que é o sol da manhã ou do entardecer, né? Que é de... Seria da manhã. Mas por uma absorção melhor de vitamina D seria entre 10 e 16 da manhã. Mas nesse pouquíssimo tempo Intervalo de exposição. Isso. E com proteção solar. Isso. Com proteção, assim, importante também levar em conta, né, qual o período de vida que está essa pessoa. Uma criança, né, mas por mais tempo, um sol de meio-dia, por exemplo, não tem lógica, né?
Então, ou seja, vai depender muito, né? É uma pessoa que já tem problemas de pele, então é sempre bom, importante, consultar o médico antes para verificar, né? o dermatologista, né? Os profissionais que estão aí para auxiliar, né? Que eu acredito que também são ferramentas para que possamos cuidar melhor da nossa saúde. E além da luz solar, nós temos ali a água, que eu já mencionei, né? Nós precisamos hidratar o nosso corpo. Nossa, a né? água faz uma diferença Sim. tremenda na nossa vida, né? Aí vem o ponto da alimentação adequada. Né? Eu acredito que tem... O que seria essa alimentação adequada? Alimentação Assim, adequada. Primeiramente, nós temos que pensar o que seria adequado para o nosso organismo se nutrir. Quando você olha para você como organismo, quando você enxerga que você como pessoa, né, você é um ser vivo, né, que necessita de nutrientes adequados. Né? Quando Deus criou, por exemplo, os seres humanos, ele estipulou uma dieta, né, Sim. que seria a dieta mais saudável. Ele deu para Adão a oportunidade de desfrutar, né? Se a gente desfrutasse mais, né, descascasse mais e desembrulhasse menos, isso já seria uma alimentação mais adequada, né? Hoje nós temos uma infinitude de alimentos industrializados. Industrializados, né? São mais fáceis, mais E o que investem para que esses industrializados aparentem o saudável? Sim. A indústria está gastando milhões, né? Sabor, Nós né? temos uma filha, né, por exemplo, que desde cedo a gente ensina sobre a questão de alimentação saudável. E aí, no supermercado, ela viu lá, né, um suquinho que tinha lá a figura de né, de um morango, né? Sorriso. Não, pai, é de morango. Tá aqui. Então tá aqui, é de morango, é saudável, né? Então até que eu explicasse para ela que Exato. realmente, né? Mas assim, é por conta dessa propaganda, né, dos alimentos industrializados. Então, para a gente, porque a gente passaria horas aqui falando sobre alimentação. Mas, fazendo um resumo, se a gente utilizasse mais alimentos naturais, né, ricos em fibras, ricos em vitaminas, ricos em minerais, que nós encontramos principalmente nas frutas, nas verduras, né, se a gente investisse mais nesses alimentos, com certeza estaríamos caminhando para uma alimentação mais adequada, né? E já entro no outro ponto que chama-se temperança, é um outro remédio natural. Se eu me alimento com alimentos naturais, saudáveis, mas eu não tenho um equilíbrio nessa questão desses alimentos, consequentemente também vou ter doença. Por exemplo, o exemplo da banana, né? É o exemplo do suco. É o exemplo enfim, da infinitude de alimentos que nós temos saudáveis, mas se eu não consumo de forma adequada, eles vão me trazer malefício. A luz solar, por exemplo, né? Passar muito tempo exposto, né? Até a água, né? Até Se a gente água, tomar sim. muito em excesso, o nosso Também rins, vai fazer. né? Aí o exercício físico, né? O exercício físico tem que ser todo cronometrado, tem que ser tudo no tempo adequado. Aquele exercício que seja saudável para você, né? Por exemplo, alguns gostam de musculação, outros gostam de uma caminhada. É importante que você faça exercício físico, né? Então nós falamos aí a luz solar, a água, a alimentação adequada, o equilíbrio e a temperança. O exercício físico é um também desses remédios naturais que Deus nos concede. Tanto é que quando Deus criou também o homem, ele deu ali a liberdade para ele o quê? Para ele guardar o jardim, para que ele pudesse estar trabalhando de uma forma saudável, né? Aí depois nós vemos 3 outros remédios importantes. Ar puro, nós precisamos desse ar puro. É uma coisa que nós que moramos na cidade, passamos mais tempo no ar-condicionado, né? É verdade. Saímos de casa no ar-condicionado, vamos para o carro no ar-condicionado, né? Quem faz uso, né? Aí vai no trabalho tem ar-condicionado. Precisa Aí você ficar lavando o nariz Não com vai num soro. parque, não vai no num... parque, não passeia, então isso prejudica tanto a saúde mental quanto a saúde física e a saúde Pisar espiritual. na grama, né? Pisar na grama, terra, né? sim. Trocar Nós precisamos essas disso. energias. Eu tenho um hábito, por exemplo, de colocar o carro, tem um estacionamento, eu coloco o carro bem distante, né? Para que eu tenha esse intervalo de tempo, para que eu possa pegar um pouco de luz solar. No intervalo de um trabalho a outro, né? Porque então, não, porque de senão, manhã... Senão não dá tempo, senão né? dá tempo. Então, eu fico esse hábito de, né? É uma boa. E tem gente que fala assim, mas por que o senhor não vai pela sombra, enfermeiro? Eu falei, porque justamente eu quero pegar esse sol. E aí quando fala, mas o sol está muito legal. quente, eu tenho que aproveitar. Tá Tem que aproveitar. Tem até uma campanha, eu acho que era eu não sei. Era de um desses Uber, eu acho. E
um hospital do coração que falava assim, ó, se você descer uma quadra antes, você vai receber X valor de bônus, você quer? Aí explicava, isso é uma campanha do Hospital do Coração, não sei se vocês já viram Não, essa eu essa não vi não, mas é bem propaganda. interessante. E é legal, então todo Uhum. mundo que aceitava ficar uma quadra antes para ir caminhando tinha um desconto. Uhum. É bem legal, É né? legal mesmo. E essa questão que você falou é Uhum. bem parecida, assim, vou colocar um pouco distante, porque você aproveita já esse trajeto, Uhum. já se exercita, pega o sol também, né? Que na nossa vida cotidiana, atribulada, né? Ai, vou tirar 15 minutos para pegar sol. A gente não pensa nisso, Não. né? Mas aí a gente volta para aquele ponto, né? Quando você se depara com a doença, Aí a aí gente você, tira. poxa, agora, né? É Eu ouvi verdade. vários exemplos nessa pandemia de pessoas, não tenho tempo, não tenho tempo. Eu vi a pandemia, ela Rapidinho encontrou rapidinho pro tempo. tempo, né? Verdade. Então, será que temos que esperar uma outra pandemia para a gente realmente se ligar É. quanto à nossa saúde, né? É isso que nós devemos levar em consideração, né? Pensar muito bem nesse ponto, colocar como prioridade da nossa vida. Aí tem outro remédio natural, além desses que eu mencionei. Aí nós vemos para dois importantes, sono e repouso. Nós vivemos uma era em que as pessoas dormem mal, né? A gente tem muitos problemas de pessoas. Eu encontro lá pessoas no consultório, comem até bem, até praticam exercício. Mas quando falam sobre sono e repouso, dizem que dormem muito mal. Dormem de 5, 6 horas, sendo que o ideal é dormir de 7 a 8 horas, né? 7 a 8 horas diárias. Então, o sono e repouso ele contribui muito para o estado do humor, né? Porque a saúde é como um todo, então não é só a saúde física, a saúde mental também, né? Então, no humor, no metabolismo do nosso organismo, né? A criança, por exemplo, ela cresce como? Dormindo Dormindo, bem. né? Dormindo. Então, eu eu vi casos, né? Conheço casos de crianças que têm 2 anos a mais que minha filha, mas têm o mesmo tamanho. Mas qual foi o problema? Dormir pouco, são crianças que dormem pouco, né? Aí isso vem da questão também dos hábitos dos pais, né? E tem um horário assim indicado. O ideal mesmo, para que a criança possa... O adulto, todos nós temos a melatonina, o ideal seria que a partir de 7, 8 horas da noite era o ideal para a gente dormir, Nossa, né? É quase que impossível nos quase dias de que hoje, né? impossível. É. Antigamente, quando eu lembro assim da minha vida quando eu era criança, quando dava 6 horas, eu lembro que todas as pessoas já estavam em casa, a gente jantava e 7 horas, 7h30 já estava ficando tudo escuro, né? E a gente dormia cedo, mas hoje com as programações também, internet, né? Sim, Televisão, aí a gente entretenimentos. fica, entretenimento, a gente fica lá, ó, quantas horas a gente não perde na frente da Sim. televisão que a gente podia estar descansando, né? Então, olha só, puxando mais uma vez a questão dos 8 remédios naturais, como eles estão interligados, como tudo está interligado. Se você faz exercício físico, automaticamente você vai se sentir mais cansado e você vai conseguir dormir melhor, Um né? cansaço bom. Cansaço bom, né? É verdade. Então, se você faz exercício físico, já isso vai te dispor a um sono melhor. Se você se alimenta adequadamente, evita comer, por exemplo, depois das 8 horas, ideal é que você coma ali até no máximo 8, 9 horas, né? Se você já passa das 9, eu esqueci o valor, mas há uma grande probabilidade de você adquirir câncer, né? Não sei quantos por cento, as pessoas que comem depois das 9, elas têm um risco maior de adquirir um câncer no É futuro. mesmo. Então, o ideal seria até as 9. Assim, eu ainda vou mais além, né? Às 18 horas, 19 horas seria o horário certo para você fazer a última refeição, né? Do dia. E dormir por volta das 9 horas, né? A gente tem esse hábito na nossa casa, por exemplo. Minha filha, 8h30, 9 horas já está naquela fase do sono, né? E como permanecemos esse hábito, dificilmente, por exemplo, no ano novo, que acabou que passou do horário, né? Então, seja, faz 6 meses, né? Datas Datas pontuais ali, pontuais, né? mas Tentamos a ser bem rotina dela. estratégicos para que o sono não seja prejudicado, né? E consequentemente, a família também. Algo que eu vejo bem interessante na tua fala é essa questão que é uma realidade. Se você educa desde cedo, você não vai precisar muito ter o que corrigir quando for adulto.
Verdade. Eu, em sala de aula, uma das nossas matérias, tanto faz o ano da criança. Todos os anos tem um assunto específico em ciências que é a questão da alimentação saudável, que não envolve só a alimentação, né? Mas os 8 remédios aí, né? Que a gente aborda como os 8 remédios da natureza que Deus nos deu, né? Justamente porque se criarmos um hábito, né, é muito mais fácil de conviver com escolhas melhores, né? Com escolhas que irão te trazer a longo prazo um resultado bom, né, para a tua mente, para o teu corpo. Você vai ter uma velhice boa, que é o que eu costumo dizer para os meus alunos. Eu falo, eles até riem, eu falei, eu sou idosa já sou idosa, mas eu me cuido, porque eu quero ser uma idosa ativa, né? Não estou falando de sair dando pinote, não é isso, mas que não precise viver, né, à base de consultas médicas, uma lista de remédios e também que seja uma pessoa agradável, né? Sim. Como você mesmo falou em alguns pontos, o humor, né? Você ter uma boa saúde, você é uma pessoa agradável, se torna uma pessoa agradável e de fácil convívio, né? Isso parte da orientação, né? Aquele Exatamente. ponto inicial ali que a gente estava falando. As pessoas, elas não têm orientação. Às vezes não tem interesse mesmo de buscar essa orientação, né? De como eu posso melhorar a minha vida. E quando a gente entra nesse círculo aí de melhora de vida, a gente vai encontrando tantas outras coisas. Ou então coloca assim, sempre a questão do poder aquisitivo como desculpa. Não tem nada a ver. Isso que ele falou no começo é isso mesmo. Porque eu passei por isso. Por exemplo, quando a gente ia no supermercado antigamente, eu enchia 2 carrinhos de supermercado. Hoje, quando eu vou no supermercado, eu pego um carrinho pequeno, porque não preciso de mais. Agora, quando eu vou e eu não ia na feira. Você precisa de qualidade. Eu não ia na feira. E aí, quando eu vou na feira, entendeu? Então, eu economizei. A gente compra 1 quilo de arroz, porque eu não como arroz, nem eu, nem meu marido, só o meu filho. A gente compra macarrão só para ele, então um pouquinho de macarrão também. Então, as coisas que a gente comprava muito antigamente, a gente quase não compra mais. E as primeiras compras que eu fui fazer, né, eu ficava assim meio desesperada. O que eu vou comer? Porque na minha mente, a minha programação na minha mente era comer aquilo ali. Sim. E aquilo ali era a minha realidade. E quando foi tirado isso, né, por causa da questão da saúde mesmo, com a intervenção da nutricionista, eu ficava meio desesperada. Puxa, agora eu não vou comprar óleo, eu vou fritar com o quê? Né? Então, eu só pensava em comida frita. E a comida assada? Exato. E a comida grelhada? E as outras opções, né? Então, existe uma possibilidade, uma variedade tão grande de coisas naturais. Eu descobri que eu amo comida no vapor, feita no vapor. É simplesmente hábito, né? delicioso. Conhecer, experimentar e depois tornar um hábito, né? Exatamente. Experimentar. Eu acho que a gente se abrir, né? Sim. Conhecer primeiro, que é o ponto. Eu entro até na questão que nem é muito, mas tipo, no momento de transição da minha vida que eu fiz uma certa mudança, então muita coisa minha ficou em determinado lugar, eu me virei com relação a essa questão para fazer a vapor. Eu peguei uma cuscuzeira. Ela virou minha panelinha do vapor. Eu tenho uma também para os legumes. Eu comprei Entendeu? nesse período. Porque eu tinha, né? Aí eu falei, não vou, no momento não há necessidade. Aí eu peguei e fiquei usando, entendeu? Até, né, me virei. Então, assim, por isso que eu tô falando. A gente precisa encontrar meios, né? Sim. Precisa encontrar meios. Meus pais, por exemplo, meu pai, eu aprendi a gostar um pouco de salada por causa do meu pai. Todo dia. Podia ser o pouco que fosse, mas tinha. O tomate, o pepino, a cenourinha ralada. Sempre tinha, isso não faltava.
Outras vezes tinha outras coisas, mas isso todo dia não faltava. Às vezes ele fazia só o pepino, temperadinho assim, sabe? Mas Sim. tinha, né? Eu não comecei comendo de tudo, mas o pouco. Aí hoje, claro, né? Já passei por umas experiências e aprendi. Eu me reeduquei. Eu acho que Né? o principal ponto para mim nessa mudança, né, eu deixei de comer carne vermelha. Mas isso não foi tão problema. Acho que o maior problema para mim foram os queijos, sabe? Eu amava queijo. Eu ia lá na parte de queijo, eu pegava um monte de queijo, vários queijos. Lá na minha geladeira sempre tinha muitos queijos. E aí vinha a restrição, Porque né? é gostoso, né? Queijo sem Vai dizer sal, que não é? queijo de búfala, queijo não sei de quê. São uns queijos que eu nunca gostei sem gosto, né? Mas aí a gente vai comendo e vai se acostumando. Sim. E aquele negócio vai se tornando Um hábito. hábito. E você vai gostando, né? É muito incrível isso, essa mudança de Tem hábito. uma dica importante, assim, né? Você tem aqui, por exemplo, o alimento, né? Que tá ali. Ele só tá... você só tá consumindo ele porque ele tá ali no teu meio. Depois que você tira ele do meio, tira o estímulo, né? Nós somos seres movidos a estímulos. Então, se a gente tira aquele meio ali, que dá aquele estímulo de se alimentar com aquilo, quando você tira aquele do meio, aos poucos você vai o quê? Vai se desintoxicando dele, você vai se livrando, assim, vamos dizer assim, num linguajar mais, né, fácil de entender. Você vai se livrando daquele alimento que você quer, ou talvez não queira, mas precisa, e depois ele vai se tornar somente uma lembrança de que você consumia, de que você, às vezes, você não tem mais nenhum desejo de nem comer. sente Não falta sente mais. mais falta, né? No começo é bem difícil. Faltou o último e mais importante, remédio natural, na minha visão. Vamos lá, só fazer uma recapitulada, né? Vamos lá, para quem está nos acompanhando aí, se você quiser viver melhor, siga esses 8 remédios naturais. Eu sei que não é fácil, mas se você começar a colocar em prática, você vai ver resultados positivos na sua vida e na sua saúde principalmente. Vamos lá. Luz solar, a água, repouso, exercício físico, alimentação adequada, o equilíbrio, né, a temperança, você saber equilibrar todas essas situações, ar puro, e vem ali o 8º remédio natural, que é a confiança em Deus, né? Se você for... tem um versículo bíblico, se você for olhar a fundo na Bíblia, Deus é preocupado com tudo na tua vida. Com tudo ele é preocupado, inclusive com a tua saúde. Né? Lá na história do Êxodo, por exemplo, ele ensinou para o povo como é que era a forma que eles deviam evacuar. Deus estava preocupado como é que o povo ia evacuar, né? Então, quando vocês forem evacuar, vocês vão para fora do arraial, para distante daquele local. Isso foi uma recomendação divina, né? Dada para Moisés, e Moisés repassou isso para o povo. Não é à toa que Moisés ele viveu ali 120 anos com uma boa saúde. E aí eles iam lá para fora, faziam e cavavam, pronto, né? Quando tinha, por exemplo, uma epidemia, aquele princípio de afastar, né, de quarentena, começou ali, né? Essas informações da lepra, da hanseníase. Então, começava ali os princípios de epidemiologia, né? Foram dados por Deus a Moisés. E lá em Êxodo, foi passado também Moisés para o povo, dizendo, se você seguir esses estatutos que eu vos ordeno, se você seguir todos esses mandamentos que Deus vos deu, né? Deus livrará de vocês da doença, né? E vocês serão um povo saudável, né? Outra passagem está lá em Levítico, eu gosto muito de citar essa passagem de Levítico 7:23. Se você está aí acompanhando, puder abrir na sua Bíblia e gravar lá, porque na Bíblia você não vê falando de aterosclerose. Você não vê Deus explicitando que existe o entupimento das artérias, do infarto agudo do miocárdio, da hipertensão arterial. Deus não fala sobre isso, mas ele fala para o povo de Israel não deve consumir gordura de animal algum, né? Então Deus já passava essa recomendação de não consumir gordura, lá em Levítico 7:23, para que o povo pudesse ser saudável. Então Deus se preocupava com a saúde. E então o 8º remédio natural é a confiança em Deus, né? É a confiança no poder de Deus. Lá em Atos 9:34, Pedro diz o seguinte: Jesus Cristo te dá cura. Em outras versões, Jesus Cristo te dê saúde. É um dos versículos que eu amo muito.
Atos 9:34. Então, é Jesus, né? A fé, né? Vamos aqui puxar o gancho da espiritualidade. Foram feitos estudos e foram comprovados. Um deles foi feito pelo Instituto de Psiquiatria e pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eles fizeram um estudo, né, comprovando a importância da oração, da espiritualidade, não estou falando de religiosidade, né, de espiritualidade, dessa confiança em Deus. Ela foi comprovado cientificamente que ela contribuía, né, consideravelmente na recuperação dos pacientes. Então, muitas vezes tinha um paciente que tinha um rancor, tinha uma certa mágoa, foi trabalhar essas questões, foi introduzida a espiritualidade na vida dele, e aí ele conseguiu não melhorar somente a saúde mental, mas também a saúde física, né? A saúde física. Para a gente entender como é importante esse remédio natural. Por que eu digo remédio natural? Porque é um remédio que você encontra, né, disponível, está à nossa disposição, né? Dado pelo Criador, para que hoje a gente pudesse ter esse acesso, né? Temos outros estudos, por exemplo, eu esqueci o nome da Universidade da Califórnia, sobre uma cidade chamada Loma Linda. Foi estudado sobre a longevidade, né, dos habitantes de Loma Linda, e os hábitos de saúde dele contribuíam para que eles fossem 10 anos mais, com uma expectativa maior do que o americano comum. Então, a expectativa média do americano comum seria de 75 a 79, das pessoas dessa universidade, dessa cidade, Loma Linda, era entre 85 a 89 anos, né? Então, ou seja, você percebe a diferença. O que elas faziam de diferente? Cuidavam de sua saúde. Alimentação adequada, repouso, confiança em Deus, Brasil, todos os outros remédios naturais. Eu, inclusive, morei em Hortolândia, sabia? A maioria lá tem um bairro chamado Parque Hortolândia. Em Hortolândia, próximo a Campinas. São Paulo, né? Eu ficava assim, surpresa, positivamente feliz, é claro, né? Eu via senhores, assim, 80 anos dirigindo. Claro, não distâncias assim, mas ali, sabe? Nas redondezas, caminhando, indo para a praça fazer exercício, sabe? Um grupo sempre se reunindo. Inclusive, tinha um grupo que fazia curso na faculdade, né? Ali próximo. Que legal, né? Legal, Estudando, né? Estudando, aperfeiçoando. E fizeram. O professor Moisés, ele fez um estudo, um levantamento. Só que eu não tenho assim, esse material, né? Mas, na época, foi mostrado lá. Foi bem legal. Que tinha a ver com a questão da qualidade. Alimentação, exercício físico. Exato. Seguindo esses hábitos, né? Desde sempre. Essa questão da confiança em Deus, eu até tinha colocado aqui uma pergunta. Qual é o papel da oração na cura das doenças, né? Essa questão da confiança em Deus, de que você vai receber a cura, né? Deus, ele pode curar sem remédio. Ele pode curar através do remédio, ele pode curar através do tratamento, do jeito que ele quiser, ele pode curar, né? E ele nos dá várias probabilidades de cura, né? Uma delas é o hospital, é buscar assistência médica. Tem pessoas, às vezes, que são muito teimosas nesse sentido, né? Não querem tomar o remédio, né? Não querem fazer o tratamento. Mas eu acredito que se Deus deu a sabedoria para o homem, né? Ser um médico, desenvolver ali os remédios, os tratamentos, de alguma forma, né? Ele vai abençoar isso também. Mas ele pode curar sem isso. Também. Ele pode curar. Ele pode. Sem nada. Se ele quiser, só pelo poder dele, ele vai curando. E esse papel da oração é muito importante. Eu lembro que ano passado eu fiquei doente e as pessoas mandavam para mim falando, né? Olha, tem um grupo de pessoas que está orando por você. Tem pessoas que eram de outras denominações diferentes da minha, sabe? Que falavam assim, a gente vai se acordar de madrugada, vai levar o teu nome para a oração e tal. Toda vez que eu recebia essas mensagens, isso enchia o meu coração de ânimo. Eu falava assim, Deus vai me curar.
Tem muitas pessoas envolvidas nesse negócio. Deus vai me curar, Deus vai me curar. E eu tinha uma confiança em Deus tão grande, né? E Deus me deu a cura, graças a Deus, né? Não precisei fazer nem quimioterapia, nem radioterapia, graças a Deus. Eu faço hoje um tratamento de hormonioterapia, né? Que às vezes me deixa um pouco baqueada, com sono, mas aí como é que eu faço? Vou lá e corro, né? Vou lá e tomo minha água, tomo tudo que eu preciso. E hoje eu consigo ver. Ontem eu tava correndo e eu estava lembrando disso, que, por exemplo, as pessoas que têm câncer, as pessoas falam muito em sobrevida. E eu sempre falei para Deus, eu não quero ter sobrevida. Eu quero ter vida e vida em abundância. Eu sempre falava isso para Deus na minha oração. Eu não quero ter sobrevida, eu quero ter vida e vida em abundância. E hoje, quando eu comparo a minha vida com a vida que eu tinha antes, é uma vida muito melhor. Porque teve toda essa mudança de hábito, teve toda essa mudança alimentar, do repouso, o desenvolvimento cada vez mais da confiança em Deus, né? A mudança no estilo de vida. No né? estilo de vida. No estilo de vida mesmo, assim, profundamente, porque antigamente eu era uma pessoa que eu gostava muito de tomar Pepsi. E eu tomava assim, se me desse 1 litro, eu ficava chateada. Eu falava, não, compra de 2 litros, sabe? Porque Era água, né? Era água. E não estava nem aí para tomar água. Eu falava, vai tomar água, vai muitas vezes no banheiro, vou perder tempo indo no banheiro. Sabe, uma coisa assim, uma cabeça assim, para destruição mesmo. E depois disso, e através dessa operação de Deus, né, através dos médicos, através da oração dos irmãos, das pessoas, dos meus amigos, eu me acordei para essa mudança de vida, né? Até no supermercado. E é mudança de tudo, sabe, Ayrton? Sim. No supermercado, na forma como eu organizo a minha casa. Porque antigamente eu gostava muito de comprar um monte de coisa, um monte de tralha. Hoje não. Para mim comprar alguma coisa, eu penso, eu preciso disso. Que é um outro tema também que eu quero trazer. É uma aqui. reeducação que alcança... De tudo, gente. Todos os aspectos da vida, né? Aí a gente pergunta, né? O que a saúde... em que tem relação com a religião? Tudo. Ou que a gente... Tudo que nós conversamos aqui está voltado para isso. Tudo. Né? Então, qual a relevância, né, da espiritualidade, como ele falou, da religiosidade para quem, né, tem a sua religião? Qual é essa relevância para a tua saúde? Tudo de positivo, tudo de melhor. Você quer ver um exemplo interessante? Jesus, quando esteve aqui na Terra, a maior parte do seu ministério, né, foi curando pessoas, né? Ele estava disposto a curar, né? Então você vê muitas passagens falando sobre cura, né? Pouco sobre pregação, mas a maior parte é sobre cura, sobre restauração de saúde, né? Então ele encontrou um povo doente que tinha sido avisado como deveria andar, né? E aí seguiu as regras. Então tinham vários fatores sociais, enfim, tinham vários fatores da época. Então, quando Jesus chegou naquele momento, ele estava ali disposto a curar, né, a dar cura. Depois que Jesus vai assunto ao céu, nós temos ali os discípulos. Eles continuam o trabalho de quê? De cura. De cura. Né? Isso vai continuando por através todo... do Espírito Santo. Isso, através do Espírito Santo. Através do tempo, né, nós vemos aí o papel da cura também continuar nos nossos dias, né? Da restabelecimento da saúde. E se você for fazer uma estatística, né, o que mais as pessoas pedem em oração é sobre saúde. Né? Então, vemos que está intimamente ligado, né? Intimamente ligado a saúde com a fé, a saúde com a espiritualidade e a saúde com a religião. Muitas pessoas procuraram uma religião porque eles também estavam doentes. E elas queriam a cura de sua doença. Então, elas imaginam que Deus pode proporcionar essa cura. E pode mesmo, né? Pode sim. E pode mesmo. Então, o que acontece? Nós temos que entender que a Bíblia, ela é um livro que fala do quê? Da trajetória, né? Da criação de Deus, né? Da formação do ser humano, até o final ali vem falando
do restabelecimento desse ser humano que caiu em pecado, né? E esse restabelecimento se dá de que forma? Através da ação do poder de Deus, né? Da ação e poder de Deus. E quando Deus age, então, no ser humano, ele faz que transformações. E uma delas está onde? Na saúde. Na saúde. Então, se Jesus veio para salvar o pecador, né? Tanto é que ele fala, né? O médico veio para os doentes. Né? Ele fala isso. Então, se ele veio para restaurar a saúde, naquele período, hoje ele continua fazendo o mesmo trabalho. Ele continua fazendo a mesma ação. De quê? De restabelecer a cura espiritual, a cura mental, a cura sentimental e a cura física, proporcionando saúde para as pessoas. Isso mesmo. Exatamente. Ouvindo a Melry não falar, né, a respeito, não tem como não se emocionar, né, com esse Deus que restaura, né? Ele fez, ele nos concedeu, e mesmo quando a gente escolhe outro caminho, quando a gente escolhe, né, a não viver da forma mais saudável, da forma que seja melhor para o nosso corpo, que é uma máquina, né, mas ela é uma máquina que tipo tá toda interligada e que precisa ser bem usada. E ela, né, é uma máquina inteligente. Exato. Né? Esse Deus, ele restaura quando necessita, quando a gente precisa e busca e realmente confia. Né? É que o desejo dele pra gente é que a gente viva bem, que a gente viva com saúde. Né? Esse é o ponto. A gente que não segue as orientações, a gente que... E às vezes tem um ponto aqui que eu quero falar antes da gente finalizar, que é sobre as pessoas que têm medo de ir ao médico, que têm receio de ir ao médico, de fazer exames, né? Com medo de estar doente, de estar muito doente. Não tem pessoas que protelam, né, essa questão da ida ao médico, não fazem os exames periódicos, né, que tem que fazer os exames periódicos, né, isso é importantíssimo, isso foi importantíssimo para mim, no diagnóstico, né, no diagnóstico precoce, para ter o sucesso, né, também. Então, às vezes, isso é falta de confiança, né? Eu não vou no médico, eu tô com medo de fazer exame. Tu já atendeu alguém assim? Bastante. Bastante. Tem medo de ir, né, para receber o até mesmo diagnóstico. Saber de ter um diagnóstico, né? Então, negativo, né? Negativo. Isso é um sério problema, porque quanto mais cedo a gente encontra o problema, melhor a gente consegue resolver, né? Então, assim, a gente ouve muito falar, né? Por exemplo, a gente trabalha na atenção primária, na saúde pública, e assim, o grande número que nós temos de atendimento são mulheres. Homens quase não vão, quase né? dificilmente vão, né? E existe um pouco dessa cultura, né? Não só vou quando eu estou no último ponto, porque quero ser forte. E aí nós vemos os homens... É um erro, né, Ayrton? Um erro grave. É um erro grave, né? Porque o que acontece? O maior número de óbitos, né? Fazendo uma estatística comparativa, são de homens. Homens morrem mais que mulheres, né? Justamente por conta disso, por não procurar o atendimento, né? De procurar uma assistência, né? Faça esse apelo, né? Para que os homens possam cuidar melhor da sua saúde. Homens, por favor, que estão nos ouvindo aí, vão fazer os exames de vocês. Então, assim, há muito... Quando você perguntou, eu lembrei logo, né? Sim. Que a grande maioria é homem, que tem medo de descobrir que está com alguma coisa, né? Então, quando eles vão para o atendimento, eles têm medo do exame, né? São mais receosos quanto como vai ser o exame, com o diagnóstico, o que vai ser feito depois, né? E a gente aproveita para passar orientação também de saúde naquele momento, né? Isso poderia ter sido evitado. O paciente, por exemplo, vai fazer um procedimento cardíaco. Aí eu falo, isso poderia ter sido evitado. Mas agora que você vai ter uma alternativa de melhora, a partir de agora evite para que não possa entupir novamente, né? Então são informações, né? Sim, com certeza. E que dica ou que conselho você, como profissional de saúde aí que atende a população, daria para as pessoas que estão nos ouvindo, de como elas podem começar a fazer essa prevenção para ter uma melhor saúde? Certo. Então, vamos lá. Primeiramente, acho que você deve fazer exames de rotina para avaliar o estado atual, né? Qualquer mudança que você vai fazer na sua vida, você precisa de um diagnóstico atual, da situação atual. Então, fazer exames de rotina, mulheres fazer exames preventivos, né? O que é disponível na atenção primária.
Depois que você faz esses exames e vê a bateria, porque, por exemplo, você não pode iniciar uma dieta sem antes consultar como é que está a sua taxa de glicose. Isso tudo lá na UBS ele tem acesso. Sim, tem acesso, né? Fazer exames de rotina, glicose, colesterol. Porque não adianta eu fazer uma dieta, por exemplo, restritiva se eu tiver com uma glicemia alterada demais, ou baixa demais, ou uma anemia, que eu preciso estar introduzindo alguns alimentos. Então, eu preciso fazer um diagnóstico inicial. Depois, você deve procurar profissionais, né? Você é um nutricionista, você pode procurar um médico, nós enfermeiros também podemos auxiliar. E aí vem uma dica diferencial, né? Qual seria a dica diferencial? Seguir os 8 remédios naturais. Eu acredito que na época da pandemia isso foi um fator muito necessário, principalmente para nossa família, né? Que eu trabalhei na linha de frente da pandemia. Então, essas orientações que a gente segue e passa para outras pessoas são fundamentais. Se você segui-las, né, começar a colocar em prática, nem que seja um pouquinho a cada dia. A gente pensa que não, mas um pouquinho vai fazendo diferença também. O importante é começar, não ficar do jeito que está. Exatamente. Se você ficar do jeito que está, pode ter certeza que os resultados serão negativos. Mas se você começar uma mudança pequena que seja hoje, haverá resultados futuros positivos. Então, beber mais água, né? Fazer uma mensuração adequada dessa água, andar com uma garrafinha, pegar o sol da manhã, se você não tiver tempo durante o dia, o sol da manhã, no intervalo do almoço, no final da tarde, mas o importante é que tenha acesso à luz solar. Fazer exercício físico, qualquer que seja prazeroso, que o seu corpo possa resistir, né? que tem que ver o seu limite também. Tem uma imensidão, né? Tem uma imensidão. Na internet, então, se fala, né? As academias ficaram fechadas, né? Muita gente ficou triste. Mas aí o bombou foi os treinadores do YouTube. Exatamente. Então, ar puro, ter um momento de lazer em família. É importante isso, uma praça, né? Algum local que você tenha acesso a árvores, para você estar lá em contato com a natureza. Pisar na terra. Então, pisar no mato. Isso é muito importante para a nossa saúde física e mental. Isso mesmo. Além disso, desses 4 remédios, vamos lá. Sono e repouso, você precisa dormir, né? Há muitas recomendações naturais, né? Hoje estava vendo, por exemplo, uma interessante que eu queria comentar aqui, eu vi do maracujá, faz o chá do maracujá com camomila, né? Ele é ótimo para dar um sono para quem tem problema de sono, natural, ansiedade, né? Natural, né? Já que você foi mencionar sobre os chás. Aí nós vemos lá, exercício físico, aí alimentação adequada, aí pegamos a parte foram os 8, já misturei, foi tudo. Água, sol, alimentação, temperança. Isso, Descanso. equilíbrio. É muito importante. Você tem todos esses remédios, mas se você não faz isso de forma equilibrada, vai adoecer. Mesmo com as coisas boas, né? Até mesmo as coisas boas. Sim. Até confiança em Deus, exageradamente, pode levar a doença, né? As pessoas podem ter doenças doenças psicóticas, né? Ter surtos psicóticos relacionados à fé e religião. Né? Isso pode acontecer quando você fanática, né? Quando tem um excesso, né? Ou então, por exemplo, então de informação. Eu não vou fazer esse tratamento porque Deus Justamente, vai me curar aqui. Perfeito, né? perfeito. Justamente. Não, aqui eu não vou buscar porque só Deus vai curar, né? Isso. Já acontece muito de, por exemplo, eu dar orientação para a pessoa e a pessoa recusar porque ela acredita só unicamente na confiança. Claro, Deus pode curar sim, sem precisar de qualquer outra coisa, com né? certeza. Mas como eu vi Mas ele uma põe vez... os recursos, né, na nossa disposição. Uma vez o padre, acho que é Padre Léo da Canção Nova, ele disse o seguinte, né, uma reportagem, né? Padre, o senhor ora pela cura do seu câncer? E ele disse que não orava porque ele não conseguia largar determinada substância, né, que causava mal, né? Então ele não fazia essa oração, ele disse que seria feita a vontade de Deus, né? E achei interessante essa colocação dele, porque muitas vezes eu estou disposto a fazer a vontade de Deus, mas não estou disposto a fazer a vontade de Deus em largar alguma substância. Olha, eu quero que Deus haja. Estou disposto aqui, coloquei aqui a confiança em Deus. Só que tem coisas que eu preciso largar realmente. Né? Se você for com o médico, ele vai falar, olha, você tem que largar o cigarro. Eu não me esforço, né? Não faço a minha parte, Então, né? consequentemente, isso vai levar a você, né, perpetuar uma doença. Então, realmente, mesmo. há uma necessidade de a Tem gente que ter largar. a sua parte também, né? Na cura de Lázaro foi a cura mais profunda de Jesus
naquele tempo, né? Tava Foi a ressurreição de morto, uma né? pessoa morta há mais de 3 dias, né? Então, até então não tinha uma cura como tal. E Lázaro estava lá morto, e aí havia uma pedra na frente do seu sepulcro. O grande milagre seria se Jesus dissesse assim, ó, pedra sai. Isso seria o maior milagre já. As pessoas já iam ficarem atônitas. Ele vai ressuscitar Lázaro. Você tem poder para tirar essa pedra, né? Mas não, ele falou que remova a pedra primeiro, né? E quando ele fala removam, fala no plural. Tinham pessoas lá que várias pessoas para tirar aquela pedra, né? Então, há uma necessidade nossa de remover pedras, né? Eu quero ter boa saúde, mas não me alimento bem, consequentemente, no futuro eu posso ter algum problema de saúde, né? Ah, eu quero uma cura, mas eu não quero... No abandono. No abandono, né? Ah, eu quero, por exemplo, um corpo saudável, mas eu não faço exercício físico, vai ser difícil você conseguir alcançar essa meta. Então, por isso que é importante confiança em Deus e trabalhar todos esses segmentos que Deus proporciona. Senão, eles não estariam aí na natureza, né? E a ciência hoje, ela comprova que esses elementos são importantes, são saudáveis e proporcionam saúde, né? Proporcionam saúde para que a gente possa, assim, então, ter uma vida melhor. Então, se seguir essas dicas aí, já vai ajudar bastante. Esses pontos, a gente estava até falando no começo, né? Dava para a gente falar um programa sobre cada tema. Sobre cada tema. Porque é muito rico, né? Sim. E é muito poderoso. E esses remédios que você falou não custam nada. Estão à disposição de qualquer pessoa. Exatamente, né? Estão aí. E graças a Deus a gente, apesar das pessoas falarem bastante da saúde pública, né, do Brasil, mas nós temos a possibilidade de ter o acesso, né, gratuitamente qualquer pessoa, né? A gente viu na Covid que tem países que não têm o sistema que a gente tem, né, de atendimento e padeceram muito com isso. E nós temos, então tá tudo à nossa disposição. Vamos usar, vamos escolher a cada dia nos cuidar. Isso é nos amar, né? Ayrton, muito obrigada pela tua presença. Certo. Muito obrigado, agradeço Foi também ótimo. a oportunidade. Foi ótimo mesmo. Foi ótimo esse bate-papo. Muito bom. Você que nos acompanha, já nos segue. E continua nos seguindo, continua nos prestigiando, compartilha. O principal é compartilhar, compartilhar, né? Compartilhar com todo mundo. Dá o like, olha, né, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Quanta riqueza de conteúdo hoje. Isso pode salvar muitas vidas. Essas informações podem salvar muitas vidas. Exatamente. Podem acontecer muitas curas, né? Através dessas dicas. São dicas poderosas. São os remédios de Deus, gente. E até o próximo programa, né, Melry? Isso mesmo. Fica conosco aí, compartilhando, dando o seu like. E próxima semana nós estamos aqui. Obrigada, Ayrton. Obrigado também pela oportunidade, viu? Obrigado aqui pelo espaço e espero realmente, né, vocês possam compartilhar, porque com certeza tem alguém na sua família que você quer que tenha boa saúde. Exatamente. Talvez se ela ouvir um pouco que seja e fazer diferença, né, temos uma vida aí que foi alcançada. Verdade, então esse é o nosso objetivo, de poder proporcionar saúde para nossos amigos, familiares, conhecidos, enfim, que nós possamos ter uma boa saúde. Obrigado. Manda para todo mundo. Até o próximo Pode Crer com mais Tchau. Pode crer.